Boa noite, gente. Olha eu aqui de novo. Esse auditório está largo hoje, não está? Não está largo aqui no meio? Não? Está diferente. Tudo bem com vocês? Nós agora estamos na tríade da reencarnação, né? Semana passada vocês viram reencarnação e ciência e hoje nós vamos falar de reencarnação como processo educativo. E a próxima aula é o processamento da reencarnação. Eu estava sentada ali ouvindo o Beto... Apaga essa aqui, Rô. Eu estava sentada ali ouvindo o Beto fazer a nossa oração inicial, estava olhando para essa foto e estava pensando, né? Vamos olhar aí para essa foto. O que será que a gente programou quando a gente estava aí? Né? O que será? Será que eu estou seguindo aí esse planejamento? Será que a minha reencarnação está sendo como planejado? Será que a gente planeja mesmo? O que vocês acham? Será que todo mundo tem o direito, vamos dizer assim, de planejar? Né? Será que a gente traça aí umas metas, uns objetivos, quando a gente está aí? Quando a gente está aí, não. Quando a gente está aí, a gente já fez, né? Aí a gente está só esperando a hora. Vamos lá. A gente vai falar sobre isso, né, nessa aula hoje. Que ela tem, a gente sempre traz os objetivos, né, para vocês entenderem, né, quais são os assuntos que a gente vai abordar hoje aqui. Então, o objetivo geral dessa aula é demonstrar que os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E nós vamos passar por outros assuntos, né, que é o planejamento das reencarnações, que eu acabei de falar, né? Demonstrar a evolução e as ações humanas que são regidas pelo livre-arbítrio de cada um, demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas, e explicar do ponto de vista espiritual que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em responsabilidades e gozos futuros. Então, hoje nós vamos passear por esses assuntos aí. E aí, para começar, isso aí está escrito no livro de vocês, né, no livro base da gente, que é Conhecendo o Espiritismo, que Adenauer diz: a reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do humano. Então, todo mundo aqui já ouviu falar que nós temos o livre-arbítrio, né? E nós temos o livre-arbítrio para tudo na nossa vida? Todas as nossas escolhas são nossas? O que vocês acham? Ou tem algumas coisas que não tem negociação, a gente tem que fazer? Não tem, né? Uma delas é a reencarnação, né? É uma lei automática. Então, ninguém escolhe se eu quero ou não reencarnar. E também ninguém escolhe eu quero ou não desencarnar. A não ser que a gente interrompa a vida, né? Mas não é uma escolha. Então, nós já sabemos de duas coisas que não passam pelo nosso livre-arbítrio. Nem a encarnação e nem a desencarnação, né? Ela é automática dentro do processo evolutivo. Como que ela vai acontecer? Se é planejada, se é compulsória, né? Vocês devem ter visto... não, vocês vão ver isso na próxima aula, no processamento da reencarnação, que vocês vão ver como é a reencarnação planejada, compulsória, né? Quando que a gente pode opinar, quando que a gente não opina, né? Mas é uma lei da natureza. Isso é incontestável, certo? A gente não pode escolher, não quero reencarnar mais não. A gente até brinca, né? Eu já brinquei assim várias vezes. Na próxima eu quero reencarnar homem, estou cansada de ser mulher, né? Quero reencarnar homem, não sei se vou reencarnar homem, qual vai ser a minha reencarnação, né? Mas o fato é que eu vou reencarnar, e vocês também,
Então, vamos lá. Reencarnação e sua finalidade, né? Reencarna-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, olha quanta coisa que está envolvendo aí a finalidade da reencarnação. A primeira é aprender, né? Isso a gente já sabe. Educar-se. Crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade num novo ambiente. Então, Adenauer traz sempre uma frase que vocês vão ouvir aí pela ULI inteira, que um dos objetivos maior da encarnação, da reencarnação, é criar habilidades, né? Adquirir novas habilidades, ou seja, aquilo que nós somos inábil, aquilo que eu não sei, que eu não consigo, que eu ainda não tenho domínio, eu preciso dominar aquilo. Então, cada reencarnação, a gente vem para adquirir novas habilidades. Mas como eu adquiriria novas habilidades no mesmo ambiente, numa mesma situação, no mesmo gênero, na mesma cultura? Eu não ia ter desafios, né? Por isso, a gente ouve e sabe, né, pela literatura espírita, que a gente vem homem, mulher, gay, rico, pobre, branco, preto, indígena, católico, muçulmano, europeu, brasileiro, né? Casa, não casa, tem filhos, não tem. Cada reencarnação, a gente passa por situações diferentes. Para quê? Criar novas habilidades. Eu posso dizer para vocês assim, ó, nessa encarnação, essa que eu estou vivendo, eu tenho uma vida tranquila, né? Com os altos e baixos como de todo mundo, mas não tive nenhum... Espera aí, gente. Alguém tem um carro Gurgel aqui? Alguém daqui? Não? Então deve ser de outras turmas. O carro está todo aceso. Então, quando sair da aula, vai arrumar um carro sem bateria. Então, vamos lá. Então, eu venho com uma nova oportunidade, num novo ambiente, né? Numa nova cultura, numa nova situação, para que eu aprenda coisas novas. Se eu sempre reencarnar, mulher, casar, tiver filhos, uma vida tranquila, e e eu passar 10 encarnações assim, eu aprendi o quê? Nada, né? Então, por isso, a gente vai tendo essas mudanças. E aí, nós recebemos um equipamento novo. Um novo corpo, um novo cérebro, um novo ego, uma nova personalidade e experiências no meio que se vai renascer. E nisso a gente ganha o tal do véu do esquecimento. Quem já ouviu falar essa frase? É típica do meio espírita, né? Nós reencarnamos e não me lembro de mais nada. Que injustiça! Eu já passei por tanta coisa, eu já criei tanta habilidade, eu já sei tanta coisa, mas quando eu nasço de novo, quando eu renasço, quando eu reencarno, eu esqueci tudo que eu aprendi. Serviu para quê? O que vocês acham? Vocês estão muito quietinhos, acho que esse auditório separou muito eles estão assim. O que vocês acham? Por que a gente esquece? Quem fala aí para mim? Eu escutei proteção. O que mais? Espero o microfone chegar. Senão, vão brigar comigo. Diga. Se você vier sem o esquecimento, você será incapaz de sobrelevar algumas situações que você deverá passar.
Por exemplo, às vezes você pode nascer numa família em que uma pessoa te fez muito mal na vida passada. Sim. E você nasceu ali com o intuito de talvez acertar as contas com essa pessoa, de alguma forma. Mas se você souber quem ela realmente é, ou você souber o que você realmente fez, você não vai conseguir passar por isso. Tem um filme que fala exatamente disso. Tem alguns. Eu falo um específico que eu vi, que é o do tal do Bruno, né? Que o cara ele tem Esse eu não vi. um filho. É brasileiro, ele tem um filho com uma moça, só Sim. que ele não quis o filho e tal, e a moça morreu de câncer. Aí ele descobriu depois que o filho era, na verdade, uma pessoa que tinha que vir e ficou perseguindo a esposa dele, né? Obsediando ela. Sim. Ou seja, se ele com a memória de quem realmente seria, não ia dar certo. Não ia dar certo, não ia conseguir passar por isso. Isso como é seu nome? Bruno. Bruno? Foi a história sua, Bruno? Não, né? Brincadeira. Isso que Bruno falou é isso, né? Mas o cerne da questão é o seguinte: nós não temos maturidade psíquica para isso, né? Uma vez eu dando essa aula, uma senhora falou assim: não, mas o amor de mãe é tão grande, né, que se eu soubesse que meu filho fez qualquer coisa, acho que o amor da mãe superaria isso. Eu disse: não. Eu acho que não. Opinião minha, Alessandra, né? Eu também tenho 2 filhos, né? Mas tem aquela hora que o filho enche o saco da gente, né? Perturba. As mães presentes, né? São os 2 maiores amores da minha vida. Mas que tem hora que dá vontade de dar uma sacudidinha assim, né? Bem de leve, né? Aí, nessa hora, imagina se você sabe que ele foi alguém que te fez um mal danado na outra encarnação. Se isso não ia ser tudo jogado na cara. É por isso que, né? A gente não ia fazer isso? É justamente isso que eu estava falando. Porque nasce na sua família, sob sua responsabilidade, você com a missão de tentar passar por aquelas questões mal resolvidas no passado. Isso. E aí se você soubesse quem ele é, você não vai nem sequer ter aquele amor de filho. Não vai nem deixar nascer o amor, né? Gerar o amor, né? Desenvolver esse amor. Isso mesmo. A gente não tem essa maturidade psíquica. E Deus é perfeito, né? Se fosse para a gente lembrar, nós lembraríamos, né? Se nós não lembramos, a gente tem que dar esse crédito ao universo, a Deus, ao divino, ao que você quiser chamar, né? Porque é perfeito isso. A gente, já te dou a palavra, a gente justamente, a família, né? A gente vem naquele primeiro núcleo ali, amarrado pelos laços de amor, né? E ainda assim, tem uma galera difícil, né? Tem família que tem 5 irmãos, 10 irmãos, 4 irmãos, e um fala com o outro e não fala com os outros 10. Não tem família assim? Né? Tem família que o filho se dá super bem com a mãe e não tem jeito que se dê com o pai, de jeito nenhum. E o laço do amor está ali, apertado. Imagina se não tivesse esse laço de amor, né? E se não tivesse o esquecimento junto. Né? Nós temos todos os artifícios ali para que dê certo aquele reajuste e ainda assim, às vezes, dá errado. Diga. Falando sobre reencarnação e essa questão de memória, eu tive uma dúvida aqui em relação a nós, enquanto espíritos desencarnados. Sim. Nós temos a memória de todas as vidas passadas que tivemos? Cada caso é um caso, né? Pode ter, e da mesma forma que encarnado, se você ainda não tiver com a maturidade psíquica adequada para suportar, né? Para gerir tudo que vai ser passado para você, não, né? Isso vem gradativamente. E tem pessoas que não, tem pessoas que sim, que sabem tudo. Então, depende... Então, depende da evolução do espírito. Os espíritos mais evoluídos têm essa consciência. O que seriam espíritos mais evoluídos? Me diga aí. Vou abrir um portal agora aqui. Por exemplo, espíritos de luz, espíritos que estão
numa fase evolutiva bem mais... Como é seu nome? É Antônio. Antônio, eu vou te falar o que eu penso sobre espíritos evoluídos, espíritos de luz. Né? A gente escuta, é um termo muito corriqueiro que a gente escuta realmente. Mas todos nós estamos em evolução. Tirando Jesus, para mim, é a minha opinião, tá? Tirando Jesus, todos os outros espíritos estão em evolução. Porque ninguém é bom em tudo. Né? Então, vamos trazer aqui para a nossa vidinha, para a nossa vida encarnada. Por enquanto, aqui no plano físico. Você deve ter um amigo que é bom de um conselho afetivo. Né? Você está com um problema com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe, não conheço a sua família, mas estou aqui inventando uma história. Aí você pensa assim, não, vou ligar para o João, porque o João vai saber me dar um bom conselho. Mas eu não vou ligar para o Pedro, porque o Pedro não entende nada disso. Né? Mas você, às vezes, está com um problema financeiro e você vai ligar para o Pedro, porque o Pedro é bom nisso, mas o João é péssimo administrador. Né? Então, o que eu estou querendo, assim, de forma bem simples, dizer? Que cada um é bom em uma coisa, porque todo mundo ainda não tem todas as habilidades. Inclusive, os espíritos que a gente diz assim, os mentores. Eles também vão reencarnar. Eles também estão passando um período... Estão em ajuda? Estão. Assim como um mentor de uma faculdade, como um mentor, como um professor de uma faculdade, né? Como um palestrante, como um padre, como um pastor, como uma pessoa que auxilia, mas em algum momento eles vão voltar a reencarnar. E se eles vão voltar a reencarnar, e se eles ainda estão na Terra, eles não são espíritos evoluídos. É como se tivesse um propósito para aquilo. Por exemplo, se aquela memória de uma vida específica passada dele fizesse parte de um objetivo para a evolução do espírito? Isso, certo? Então, não tem assim, aqui no planeta Terra, não tem espírito melhor do que ninguém. Existem espíritos em níveis diferentes de evolução, mas todos em evolução ainda, né? O único que não precisa voltar para a reencarnação é Jesus. Todos os outros, o que você pensar aí, né? Todos esses nomes de espíritos famosos, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, ainda têm habilidades para criar e para integrar. Certo? Buda, todos eles ainda estão em processo de reencarnação. Está no planeta Terra? Se está no planeta Terra, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta de evolução, é um planeta de aprendizado. Todos os espíritos que estão aqui estão aprendendo e evoluindo ainda. Né? Talvez não precise de uma reencarnação tão rápida quanto a gente, que a nossa reencarnação é rotativa, né? A gente vai e volta, depende do tempo. Isso também é variável, viu, gente? O tempo, já me perguntaram assim, quanto tempo a gente passa do lado de lá e do lado de cá? É variável, né? Se você for ler aí a literatura espírita, tem uns anos aí, 50, 70, 40, varia por aí, né? Mas não é uma regra, certo? Alguém ia perguntar? Diga. Me surgiu uma curiosidade, na verdade já tenho essa questão há muito tempo na cabeça, você falou, eu vou perguntar diretamente a você, porque é mais fácil. Pronto, me lasquei. Como é que pode, assim, parando para refletir, o planeta Terra, você diz, há 100 anos atrás, tinha muitos milhões de habitantes, a menos do que tem agora. Você sabe que dizem, né, na literatura espírita, que os espíritos desencarnados são 4 vezes mais do que os encarnados. É isso, mas até as 4 vezes mais já teria sido superado, porque no início do... E você acha que a criação de Deus acaba? Não, eu estou perguntando. Não, né? Vai criando gente todo dia, espírito. Porque, assim, se a gente começou, por exemplo, vamos dar na época de Jesus, você tinha, sei lá, 5 milhões de pessoas... Hoje tem bilhões. Hoje tem bilhões. E de onde veio tantos milhões, tantos bilhões de pessoas, tantos espíritos vieram? Eu imagino que não sejam todos originários daqui.
Não. É isso que eu estou perguntando. Sim. Eu pensei nisso, mas assim, queria tirar dúvida com você diretamente, porque... Não são. Nós não somos, né? Bom, isso é na próxima aula, que é o processamento da reencarnação, vai falar mais sobre esse assunto, né? Mas nós, o espiritismo não é ciência, em primeiro lugar, filosofia e religião. E tudo que a ciência comprova, o espiritismo está junto, né? O que a ciência ainda não comprova? Vida em outros planetas, né? Eu acredito, certo? E eu sei de um monte de gente que acredita, mas aqui nós estamos falando sobre espiritismo, né? Então, lá no Evangelho tem, há muitas moradas na casa de meu pai. E eu acho, assim, um absurdo ter um universo gigante, só o nosso planetinha, que é desse tamaninho, é que tem vida e inteligência, né? Mas isso é um assunto que dá outra palestra, Bruno, e que está saindo do nosso assunto aqui, tá? Mas, sim, no início lá tinham poucos espíritos e hoje tem bilhões. E a literatura espírita diz que esses bilhões ainda é pouco, porque do lado de lá, desencarnado, tem 4 vezes mais, porque a criação não para, né? A criação de Deus... Você participou da aula de evolução? Viu como é que eu sei que você não participou? Não é mediunidade, não, é porque isso faz parte da ementa, né? A criação de Deus não para, né? Então, faça a aula de reposição da evolução, que você vai sanar essa dúvida, tá bom? Só para a gente não sair um pouco do nosso assunto, tá? E aí, a gente não esquece de tudo, né? Tem alguns momentos que a gente tem lampejos do que foi a nossa reencarnação, as nossas reencarnações, né? O espírito que nós somos, quando estamos libertos do corpo, lembra da aula que eu fiz aqui, libertação do espírito? Quando nós estamos libertos do corpo, a gente pode ter esses insights, né? Essas lembranças, que a gente não atribui, né? Como eu disse, às vezes a gente diz, eu sonhei isso, eu pensei aquilo, tive um pensamento estranho, mas podem ser coisas de outras experiências, né? Fatos que estão guardados lá nas nossas gavetinhas da mente, que estão no perispírito e que a gente acessa, né? Todas as vezes que a gente está num estado alterado de consciência, né? Então, pode ser durante o sono, dos sonhos, meditações, por influências, por eventos mediúnicos, né? Através das intuições. Então, esse acesso não é totalmente fechado. É que a gente não liga, né, os pontos e não encaixa as pecinhas, né? Alessandra, e o que você pensa sobre regressão de memória? O que vocês acham? Para mim, cai na mesma história do véu do esquecimento, né? Se fosse para a gente lembrar, a gente não esqueceria. É uma terapia? Né? É uma terapia que é usada, né? A terapia de vidas passadas, que também é regressão de memória, é uma terapia que é usada em alguns casos, né? Que os terapeutas usam para resolver alguns problemas. Mas ela deve ser usada por pessoas que sabem fazer, habilitadas a fazer isso, né? Com respaldo. Porque não adianta Verônica ir ver um anúncio aí, ou uma amiga disser assim, eu fui numa pessoa que faz regressão de vidas passadas, foi maravilhoso. Aí ela vai lá, paga não sei quantos mil, né, faz a regressão de vidas passadas, sabe de coisas que às vezes pode ser verdade e às vezes pode ser imaginação, né? Mas sabe de um monte de coisas que vão transtornar a vida dela. E quando ela sair dali, sabe quem vai cuidar dela? Ela. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Cadê a maturidade psíquica que a gente não tem? Né? O que adianta eu descobrir, sei lá, que eu
que o meu marido me assassinou numa outra encarnação. Como é que eu vou passar a olhar para ele a partir daquele momento? Resolveu o que isso? Né? Então, terapia de vidas passadas é uma terapia que deve ser usada por um profissional habilitado, responsável e que vai te dar a sustentação e o acompanhamento pós. Né? Por isso é uma terapia. Você vai entrar em contato com conteúdos difíceis, complicados, né, para você, mas a sua terapia continua ali. Né? Ele vai te ajudar a elaborar aquilo de forma sadia e segura para você. É diferente de você ir num louco, numa louca, fazer uma regressão e voltar com aquelas informações para casa e agora? Eu faço o que com isso? Né? Às vezes estraga a vida das pessoas, causa um transtorno, um surto, separação, briga de família, uma confusão danada, né? Por pessoas inconsequentes que procuram e pessoas inconsequentes que fazem. Certo? Então, essa é a minha opinião. Ok? Vamos lá. O novo ambiente, o novo corpo, inicia um processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. Não se muda a individualidade por se mudar o local da morada. Então, o espírito que somos continua igual. E ele traz, né, mesmo que no inconsciente, todas as habilidades adquiridas, todos os conhecimentos, todas as dúvidas também, as não respostas, tudo está com a gente. Né? Nessa encarnação, eu estou Alessandra. Na próxima, não faço ideia do que eu serei. Mas quando eu desencarnar, eu vou continuar Alessandra até que eu me prepare para a minha próxima encarnação. Então, quando a gente desencarna e está no mundo, na dimensão espiritual, a gente continua com esse personagem, com essa personalidade. Né? Não existe essa modificação. Eu ainda vou estar lidando com tudo que eu vivenciei nessa última encarnação e talvez com fatos anteriores, como Antônio me perguntou, né? Quando eu desencarno, eu posso ter acesso, se for necessário, né, a assuntos anteriores, e aí casar aquilo com o que aconteceu, e aí fazer, né, por isso, né? Se for necessário, né? Mas eu ainda vou estar vivenciando o que eu levei dessa minha última encarnação. Eu só vou deixar de ser Alessandra quando eu reencarnar de novo. O espírito sou eu, mas a Alessandra acabou. Né? Eu vou ganhar uma nova personalidade e vou precisar criar novas habilidades. Diga, Antônio. Não, ainda nessa questão de... quem é que decide isso? Se realmente ele vai ter acesso a essas informações ou não? São os mentores? Tá bom. Não, porque nós estamos falando de propósito, né? Para poder você ter acesso àquelas informações de vidas passadas, enquanto desencarnados. Mas são os mentores que decidem isso, se você vai ter acesso ou não a determinada vida específica passada? Então, Antônio, tem um slide aí que a gente vai falar sobre planejamento reencarnatório. Mas depende também de caso para caso, né? Às vezes, se você ainda não tem todo esse equilíbrio, toda essa evolução, que foi a palavra que você trouxe, né? Toda essa maturidade, decidem por nós. Tá certo? Quem são essas pessoas? Pessoas que trabalham no momento da sua reencarnação. Certo? Mas, em via de regra, não é assim, você vai reencarnar e pronto, e acabou. Isso são casos excepcionais de reencarnações compulsórias, de reencarnações com uma história muito pesada, muito difícil, né? Que a pessoa não tem essa capacidade, essa maturidade de decidir, né? E aí tem um slide aí também que fala sobre livre-arbítrio, mas eu já vou adiantar porque está dentro da sua pergunta.
O livre-arbítrio, a gente tem que entender que, às vezes, a gente precisa fazer o que se deve e não o que se quer. Está escrito isso no slide que eu trouxe para vocês. Mas, na maioria das vezes, se você está lá desencarnado, e aí dizem assim para você, olha, Antônio, na próxima encarnação, para que você dê um salto assim, evolutivo, você vai precisar voltar em condições precárias, morador de rua, com muita dificuldade, doente, precisando de tudo isso. Aí o que a gente vai dizer? Dá para dar um jeitinho? Eu até venho morador de rua, mas precisa ser doente. Eu não posso estar com um pouquinho de saúde para eu poder arrumar minha vida, mudar. Eu aceito reencarnar desse jeito, mas doente não. Porque isso é nosso. Não é porque a gente diz assim, isso é o jeitinho do brasileiro. Não, isso é o jeitinho do ser humano. Quem é que vai querer uma coisa ruim, totalmente ruim? A gente vai querer o meio termo. Então, esse planejamento é orientado. Na maioria das vezes, é orientado por pessoas que estão habilitadas a fazer essa orientação para você. Mas, esse assim, você vai pronto, é uma reencarnação compulsória. E, geralmente, que envolve uma expiação. A gente também vai falar sobre provas e expiações. Então, quando você tem uma reencarnação compulsória ou uma expiação, você não tem muita escolha, é aquilo ali e acabou. O que isso significa? Que já te foram dadas muitas oportunidades e você não aproveitou. Certo? É igual um estudo da escola. Você fez a primeira prova, levou pau. Fez a segunda prova, levou pau. Fez a última prova do ano, levou pau. Mas você ainda tem a recuperação. Você leva pau de novo. O que acontece? Repete de ano. Então, isso é como se fossem as nossas reencarnações. Dão a primeira oportunidade, você desencarna. Olha, Antônio, você fez isso, foi aquilo outro, papapá. Dessa próxima encarnação, vamos tentar de novo de uma forma diferente. Segunda prova. Você vai lá e pá. Terceira prova. Pá. Na quarta prova é expiação. Repetiu de ano. Certo? Diga. Oi, Alessandra, baseada na questão anterior que você respondeu, se, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que faleceu, que eu ainda gostaria de... Lembre-se que estamos no YouTube. Não vá contar a vida dos outros no YouTube. Não. Tá bom? Viu? Então, se essa pessoa faleceu e eu tenho uma esperança, um desejo de ainda me comunicar com essa pessoa, em alguma sessão mediúnica, em alguma coisa desse tipo. Se essa pessoa já reencarnou, eu perco essa chance? Yes! Não tenho mais. Porque ela deixa de estar, como você disse, que passa um período naquele corpo ainda. Quer dizer, não é naquele corpo. Com aquela... Esse personagem já foi. Certo? Você pode reencontrar essa pessoa, eu gosto muito de dizer a frase que Deus não separa as pessoas que se amam verdadeiramente. Se é um amor, que essa é uma palavra que dá outra polêmica, Porque hoje em dia eu amo tudo, eu amo essa música, eu amo essa roupa, eu amo esse cantor, a gente ama tudo, Então, quando é um amor verdadeiro, que perdura em várias encarnações, e às vezes você vem como mãe daquela pessoa, na outra você vem como filho, na outra você vem como irmão, na outra você vem como um amigo, Mas o amor está sempre ali, trazendo de volta aquele espírito, mas o personagem é outro. Então, se essa pessoa, que você está contando essa história aí, for um amor verdadeiro, você tem uma oportunidade de se reencontrar com essa pessoa, tanto desencarnado quanto encarnado. Mas o personagem vai ser outro. Agora, receber mensagem,
zero chance. Se ela está reencarnada... Mesmo no caso, Alessandra, de quando a gente desencarna, e aí diz assim, seu pai veio te acolher, te receber, né? Do outro plano. E se esse pai já tiver... Aí ele não veio te receber, né? Aí contaram uma lorota para você. Hã? Aí ou é outro pai. Pode ser. Sim, mas todas as pessoas, então, que eram, por exemplo, da minha família, essas pessoas podem ter todas já reencarnado? Pode ter todas. Como pode também nenhuma ter reencarnado ainda. Eu não sei. Então, essa resposta para te dar, né? Sim. Mas, por exemplo, eu estou brincando, mas estou falando sério, né? Vamos supor, Isabela ou Isabelle? Isabela desencarnou amanhã. Tá pronta, Isabela? Não, né? Não está pronta. Mas Isabela desencarnou amanhã, né? Aí a gente sabe, recebe uma mensagem aí que o pai de Isabela recebeu ela. Seu pai já desencarnou? Já. Pronto. O pai de Isabela recebeu ela. Necessariamente é o pai dessa encarnação? Não. Pode não ser uma mentira total, né? O pai da sua encarnação de Isabela pode já ter reencarnado. Mas pode ser que um outro espírito que foi seu pai em outra situação ainda não tenha reencarnado e te receba, porque o afeto continua o mesmo. Sim, mas aí não vai ter nenhum sentido. Vai, porque quando você desencarnar, você vai lembrar dele. Porque aí eu vou lembrar de todas as encarnações das pessoas. Nem todas. Nem todas, as que forem necessárias. As que forem necessárias, as que forem importantes, as que você tiver maturidade para isso, né? No momento, porque de repente você pode até ir lembrando durante o seu período na dimensão espiritual, você vai lembrando, tendo acesso. Mas não é a gente desencarnou, chegou lá, sentou, abriu um notebook. Não é assim não, gente. Certo? Ficou triste, Isabela? Isabela foi murchando com a minha resposta. Ela estava animadíssima, até para desencarnar amanhã, para encontrar o pai dela. Aí eu contei essa história toda, ela foi secando, coitada. Fique calma, Isabela. Tudo. Minha avó dizia assim, tudo no tempo de Deus, né? Então fique calma. Então vamos lá, gente. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitaram o espírito a aprender as leis de Deus. Então, muito importante isso aí. Porque a gente acha que a gente só reencarna para aprender e evoluir. E quando desencarna, a gente senta num gramado e fica vendo o coelhinho pular. Não. O aprendizado acontece dos dois lados, né? Tem até um livro que se chama Evolução em Dois Mundos, né? O aprendizado é para o espírito. Só que quando estamos nas dimensões diferentes, a gente aprende coisas diferentes. Exemplo simples, rápido, fácil, direto. Eu vou entender e aprender sobre dimensão financeira na dimensão espiritual? Eu vou criar essa habilidade? Não tem dinheiro lá, né? Eu vou aprender ou criar a habilidade de saber lidar com o poder, por exemplo, lá? Não, porque lá não tem esse tipo de poder, né? Então, tem algumas coisas que a gente só consegue entender, evoluir, crescer, aprender, educar e criar e integrar essa habilidade encarnado. Existem algumas coisas que a gente só consegue criar, educar, desencarnado. Então, a gente aprende do lado de cá e aprende do lado de lá. Certo? Ficou claro, né? Porque a gente tem esse equívoco de achar que a gente só está evoluindo quando estamos encarnados. Não. Dos dois lados, a gente está evoluindo o tempo todo. E aí, uma coisa muito importante. Isso aí quem traz é Adenauer, né? Ele nos diz o seguinte, que a afetividade está na base de todo o aprendizado da reencarnação.
O que isso quer dizer, Alessandra? Quer dizer que você só aprende verdadeiramente, falando de outra forma, você só integra uma nova habilidade quando algo te afeta. E afeto também é uma palavra que a gente usa erroneamente. Porque quando a gente fala assim, eu tenho afeto por fulano, a gente está falando de coisa boa, né? Aí a gente pensa logo em carinho, em amor, em amizade, né? Mas o que te afeta pode ser negativo também, né? Então, o que me afeta positivamente ou o que me afeta negativamente é o que me move de algum lugar. Enquanto aquilo não me afetar, eu não aprendi. Até aí tudo certo? Porque eu vou complicar. Podemos? Então vamos lá. Ó. Adenauer diz: a afetividade são experiências significativas que marcam a nossa vida. A afetividade é a base do aprendizado. Então, o que me afeta positivo ou negativamente me tira do lugar. Ou seja, me impulsiona para frente. Eu aprendo com aquilo. Porém, quando uma coisa me afeta, me gera mudança. Mas o que causa? Quando alguém me sentimentos, emoções. Certo? Então, algo muito legal me deixa feliz, eufórica, alegre, para cima, né? Algo muito ruim me deixa para baixo, angustiado, estressado, com tristeza, com raiva, angustiado. São as emoções. Né? E aí, o que eu disse que eu ia complicar mais? A emoção nos tira do estado de controle da consciência. Ela é responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Então, olha que interessante. Vamos recapitular. O que me afeta, me ensina, me move. Né? Está na base do aprendizado da minha reencarnação. Mas o que me afeta também gera emoções, que podem ser negativas ou positivas. E essas emoções me tiram do estado de consciência. Né? Então, o que é isso? Cada um, pergunta retórica, cada um pense aí. O que me tira do sério? Eu tenho a minha resposta. Primeira coisa que você pensou, tem várias coisas que nos tiram do sério, né? Mas aquela que você pensou primeiro é a habilidade que você precisa criar. Sabe por quê? Porque você ainda não gere essa emoção. Essa emoção domina você ainda. Ah, Alessandra, mas eu pensei mentira. Quem é que gosta de mentira? Né? Estou dando um exemplo. Alguém aí pode ter pensado assim, o que me tira do sério é mentira. Né? Então, não entendi o que você está dizendo. Eu estou dizendo que o pulo do gato é você manter o equilíbrio, você saber lidar com essa mentira, sem sair do sério. Porque, vou dar uma de Jesus aqui. Levante a mão quem nunca mentiu. Né? Então, o que me tira do sério é injustiça. Levante a mão quem nunca foi injusto. Então, tudo que nos incomoda é o que pulsa mais forte na gente. Mas a gente aponta o dedo para o outro. Certo? Então, é uma pergunta retórica, para vocês irem para casa pensando aí. Eu vim aqui causar hoje. Tá? O que me tira do sério? O que me tira do sério
é o que eu estou precisando urgentemente integrar como habilidade dentro de mim. Eu sou intolerante. Vamos criar tolerância. Eu sou ciumenta. Vamos criar essa habilidade. Eu sou, sei lá, estressado com tudo. E aí, está te levando aonde? O que você está precisando aprender? Né? Ou, tem um outro slide aí para frente que fala das predisposições. O que são as predisposições? Não é esse não. É o próximo, eu acho. É aquilo que volta para a sua vida. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Não com a mesma pessoa, não na mesma situação, não no mesmo lugar, mas a situação volta. Também é algo que você ainda não domina, que domina você. Né? Então, eu falei aqui da dimensão financeira, então vamos criar uma historinha. Aquela pessoa que não sabe, não tem habilidade para lidar com o dinheiro. Ah, Alessandra, que coisa fútil. Não. O dinheiro envolve um monte de habilidades importantes. Dinheiro envolve controle, dinheiro envolve administração, dinheiro envolve saber ganhar, saber gastar, saber perder. Olha quanta habilidade envolve o dinheiro. Né? Então, aquela pessoa que vive a vida inteira no vermelho é uma pessoa que está precisando criar essa habilidade. Aquela pessoa que teve 5 casamentos está precisando criar essa habilidade. Aquela pessoa que não para em emprego nenhum está precisando criar essa habilidade. Né? Diga, Isabela. Não, agora é Fernanda. Isabela ficou murcha, gente. Não quer mais falar comigo. Diga, Fernanda. Eu consigo identificar, por exemplo, uma situação que se repete na minha vida, como você falou agora. Identificar a habilidade que eu preciso desenvolver a partir disso. No capítulo do livro, ele fala, né, que quando você consegue, a partir do momento em que você consegue, não lembro a linguagem, mas sim, a partir do momento que eu entendi, né, que você consegue elaborar aquela situação, isso deixa de ser um núcleo traumático, você está evoluindo e aquilo não precisa mais se repetir na sua vida. Para que você, de fato, evolua nesse sentido, já que aquilo se repetiu a partir de várias situações, com várias pessoas, você precisa retornar a todos aqueles desafetos e se apaziguar com todos eles? Não. Porque a minha pergunta é a seguinte: eu vou reencontrar todas essas pessoas que eu tive esse desafeto dessa situação que se repetiu, se eu não me apaziguar com todas elas nessa encarnação? Vocês já viram que o caso dela é grave, né, gente? É grave, mas fique tranquila, Fernanda, que não. A resposta é não, né? Essas pessoas ou essa situação, isso é para todo mundo, né? Para a gente, para todos nós. Tudo isso vem como um aprendizado, né? Então, João apareceu na minha vida com aquele problema. Aí, João foi, eu não resolvi. Daqui a pouco veio Maria com a mesma história lá, eu não resolvi, fugi, né? Aí, daqui a pouco veio Joana e mesma história, eu deixei para lá, né? Então, são oportunidades que o universo está te dando para você confrontar aquilo de novo. E confrontar aquilo de novo. No momento que você integrou essa habilidade, aprendi, pronto, aprendeu. Né? Você não tem que sair se ressarcindo com todo mundo, não, porque o aprendizado é dos dois lados. Tanto foi para a pessoa, quanto para você. Tá certo? Fique tranquila, você não está devendo nada para ninguém. Né? O nosso, como é que se diz? A nossa dívida, aspas e aspas e aspas, é com nós mesmos, gente. A gente chega no mundo sozinho e sai do mundo sozinho, né? Então, a gente tem que resolver a nossa vida, os nossos problemas. Eu digo lá em casa assim, às vezes o fulano veio, essa semana meu filho veio, mãe, não sei o que, eu falei, ó, filho, eu não estou conseguindo dar conta de mim, não vou conseguir dar conta de você. Então, você já tem 18 anos, dá conta disso aí, depois você me conta. Se eu puder te ajudar agora, nesse momento, eu não estou conseguindo dar conta nem de mim, né?
e a gente não dá conta da gente, né? Então, não tem que sair pedindo perdão para ninguém. Se o coração pedir, vai lá e peça, né? Mas é um instrumento de aprendizado. Cada coisa, cada situação, cada pessoa, cada problema, né? É essa oportunidade que vai passando na nossa frente e a gente vai escapando, né? Tudo que se repete é aprendizado. Mas eu tenho uma tia que ela diz assim, vou deixar para a próxima encarnação. Eu não quero saber disso, né? Não aprendi até agora, né? Lei da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E aí vai empurrando para a próxima encarnação, até que um dia vira expiação, deixa de ser prova, né? Então, se aquilo está se repetindo, vamos logo resolver, gente. Né? Porque aí, na próxima encarnação, a gente vai ter um problema novo. Olha que legal. Né? Não vamos mais encontrar o problema velho. Certo? Ah, não, peraí. Aqui também tem uma coisa importante, ó, que é, precisamos nos desligar das ideias punitivas. Né? Essa aula é para a gente sair daqui deixando de lado aquela bendita frase assim, fulano está pagando. Né? Não, isso aí é como é que o pessoal fala? Um reajuste, né? Não, isso aí é uma dívida, né? Não, isso aí é uma oportunidade, é uma educação, é um processo educativo, né? Ninguém foi criado por Deus para ser punido nem para ser sofrer. Nós fomos criados para sermos felizes. O que acontece de ruim, aspas, na nossa vida, são frutos das nossas escolhas. É que, na maioria das vezes, a gente não admite que fui eu que fiz isso, né? Eu estou passando por isso por minha causa. A gente sai terceirizando, né? Não, eu estou passando por isso por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da minha mãe, né? Fui tentar ajudar a Madre Teresa de Calcutá, né? Fui tentar ajudar a Suzane e me lasquei. É por isso que eu estou nesse momento agora. Ela está ótima lá. Agora, quem está se lascando sou eu. Né? É assim que a gente fala. Certo? Então, a gente tem que tirar essa ideia de punição. Outra coisa que a gente ouve muito, né, dentro do espiritismo. Essas frases eu acho que vocês já devem ter ouvido assim. Ah, fulano não para casado com ninguém, porque na outra encarnação não deve ter valorizado a família. Na outra encarnação, deve ter traído o marido ou a mulher. Né? Fulana, nessa encarnação, faz de tudo para ter um bebê, mas não engravida. Ah, porque deve ter feito 10 abortos na outra encarnação. Vocês nunca ouviram isso? Fulano, essa encarnação, veio pobre, não consegue prosperar, ter dinheiro, porque deve ter esbanjado dinheiro na outra encarnação. Por quê, gente? Por que a gente tem que estar aqui para pagar? Não estamos, né? Por que a gente não pode aprender pela lei do amor? Né? Por que tem que ser pela dor? Por que tem que ser pela punição? Eu acho que quando a gente é castigado ou punido, às vezes tem efeito contrário. Né? Você pode ficar mais revoltado, com mais raiva, com mais angústia, né? Se sentindo desvalido, né? E não aprender nada. Continuar parado. Quando vem uma situação com amor, você pode aprender muito mais. Eu acredito mais no aprendizado pelo amor. Né? Principalmente da família. Que é o que cai também no assunto que a gente acabou de dizer sobre o esquecimento. Né? Às vezes, um filho, você aprende, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa malcriada, você é uma pessoa estressada, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa ciumenta, aí vem um filho para a sua vida. Aí você aprende a não falar dos outros porque seu filho faz igual, né?
Porque quando está grávida, quando nós estamos grávidas, né, mães? A gente diz, meu filho não vai fazer isso. Agora está na moda, né, da galera fit, meu filho não vai comer isso. Eu comecei nessa. Eu tenho um filho de 18 e um de 21. Né? Então, eu comecei isso. Quando eles foram para a escolinha, eu dizia assim, não, vai comer esses salgadinho, né, fedorento, suquinho de caixinha, não. Fazia tudo natural, saudável. Quando a lancheira vinha salgadinho, biscoito recheado, tudo, porque eles trocavam a merenda. Né? O que comia porcaria queria comer saudável, provar. E o meu que comia saudável queria comer a porcaria. Então, não adianta. Né? Aí a gente vê a criança se jogando no chão, esperneando, diz, falta de educação, meu filho nunca vai fazer isso, vai fazer pior. Você vai passar uma vergonha pior. Né? É assim. Então, esse filho, que é o instrumento do amor, está te ensinando um monte de coisa. Começando a ser tolerante, a não ser egoísta. Né? A gente começa a doar mais para o filho, tudo é para o filho, gastar para o filho, o tempo é para o filho, tudo é para o filho, e a gente esquece de pensar na gente. A gente até inverte. Né? Passa do egoísta para o nada. Né? Então, é pelo amor. Por que tem que ser pela dor? Né? É quem? Fala, Fernanda. Diga. Tem uma questão que uma crise para mim, que você, falando aí, emergiu de novo. Ah, meu Deus, eu estou mexendo nas crises todas de Fernanda. Diga, Fernanda. Quando você fala que os sofrimentos são decorrentes das próprias escolhas, isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque eu tenho 17 anos que eu trabalho em periferia e sempre lidei com essas questões sociais. E foi uma coisa que eu sempre me perguntava assim, em relação ao espiritismo, né? Se a gente nasce e a gente escolhe de alguma forma, ou enfim, ou escolhe, ou alguém nos guiou para estar passando por aquela experiência, de alguma forma as coisas perdem um sentido um pouco para mim. Porque se aquela pessoa ela nasceu naquela situação, ou ela é moradora de rua, ou ela é uma pessoa pobre, negra, marginalizada, e ela está passando por aquela situação, porque ela precisa passar por aquelas coisas para aprender. Que sentido que ganham as lutas sociais se você está querendo enfrentar as coisas para tirar a pessoa daquela situação, e a pessoa está passando por aquilo, ela veio para aquilo. Entende o que eu estou falando? Ela vai estar naquilo enquanto for necessário para ela. Então, a sua luta é válida. Né? A sua e de qualquer pessoa que trabalhe para tirar pessoas de condições de vulnerabilidade, de risco, de vício, de qualquer outra coisa. Porque ninguém nasceu para sofrer. Né? Então, aquilo é um aprendizado. Não só para a pessoa, para você também. Né? Lembra que eu falei aqui na aula de libertação sobre eutanásia, né? Que às vezes não é o paciente que está ali acamado, que está aprendendo, e sim a família. Né? Então, às vezes, essas pessoas nem estão um aprendizado tão valioso assim. Ela vai sair daquela situação e vai para outra. Mas você está aprendendo muito com isso. Talvez faça parte de um planejamento seu, né? De ter se habilitado, de ter se voluntariado, para que na próxima encarnação eu quero trabalhar dessa forma. Talvez não fosse nem nesse lugar, com esse trabalho, mas em ajuda ao próximo. Certo? Então, cada pessoa vai estar passando o que é seu. E se você passar 30 anos tentando ajudar aquela pessoa e não conseguiu, não é um problema seu. A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Né? E tem aquela pessoa que você estendeu a mão e em 1 mês, 2 meses, você consegue resgatar dali. Certo? Então, cada pessoa vai passar pelo aprendizado. A sua luta, o seu trabalho é totalmente válido. Não, nem pense em invalidar isso. Que me passava uma sensação de conformismo. Não, nem não, né? Não, de jeito nenhum. Né? Eu sinto... Alessandra, a mesma coisa, por exemplo, tem uma criança que eu conheço, que está nas minhas relações, que ela teve paralisia cerebral
e sofre muito com a mãe que maltrata, que faz muita coisa. E eu tento ajudar de todas as formas, não é? Mas eu não sou a mãe, né? E aí a minha irmã, que também é estudante aqui da ULA, ela disse: Bela, você precisa parar com isso, você fica sofrendo, é o karma dela, ela vai ter que passar por isso. Mas eu não consigo aceitar isso, entendeu? Assim, eu não tenho que tentar mudar. É a mesma pergunta de Fernanda, eu acho. A gente tem que ter, em qualquer das situações, Isabela e todo mundo aqui, né? A gente tem que tentar ajudar sempre que a gente achar necessário ajudar, né? Que a gente vê uma pessoa sofrendo por qualquer situação, se eu puder ser útil naquilo, beleza, né? Agora, a gente não pode ter a pretensão de achar que a minha ajuda vai ser a salvação, né? Isso vale para tudo, gente, para tudo na vida, né? Isso dá mais uma palestra aqui, né? É a história de você dar esmola na rua, né? O que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro não é problema seu, né? Ah, mas aí eu estou alimentando o vício. Quem sabe? Você não sabe se aquela pessoa vai comprar um pão ou vai comprar uma droga. Enfim, é panos para manga, né? O que eu diria para vocês todos é que a gente sempre tem que ajudar na hora que a gente sente, que toca no nosso coração, que você pode ajudar aquela pessoa em qualquer situação, né? Ela está contando aqui histórias da periferia, de pessoas em estado de vulnerabilidade, mas eu estou falando em qualquer situação, né? Uma situação emotiva, ou emotiva não, emocional, uma situação familiar, uma situação financeira, qualquer situação. Sentiu no coração, eu posso ajudar? Ajudei. Agora, não espere que a sua ajuda vai ser a salvação, porque às vezes não vai. Às vezes aquela pessoa vai voltar para aquele lugar, né? Mas a sua parte você fez. Certo, Fernanda? Diga. Olha, primeiro, é que eu nunca tinha feito uma pergunta, eu estou faça agora. Microfone, tá? Pronto. Tá, professora, aproveitando o exemplo que foi trazido aqui, a nossa colega ela falou de um caso concreto vivenciado aqui em Salvador, né, onde nós temos nitidamente um conflito social, né, uma desigualdade social muito grande. Mas expandindo um pouco esse enfoque, digamos assim, existem outras sociedades do nosso planeta, países, por assim dizer, que já superaram essa barreira, digamos assim, da pobreza extrema, né? E que naturalmente teriam outras demandas, né? E se nós colocarmos assim num panorama um pouco global, nós temos países que se envolveram em mais conflitos bélicos e outros em menos, por exemplo, né? Ou seja, temos uma sociedade aí global muito heterogênea. Então a minha dúvida seria, saindo um pouco desse debate sobre o karma, entre aspas, individual, poderíamos pensar também nesses compromissos reencarnatórios, nesses karmas coletivos, por assim dizer? Ou seja, a partir do momento que eu vivencio uma determinada cultura, uma realidade, eu me inseriria naquelas escolhas que foram feitas. Por exemplo, numa sociedade democrática, o voto, ele naturalmente dá ensejo a ele ter repercussões concretas, né? Então, ou seja, poderíamos expandir um pouco esse debate? Isso teria alguma repercussão prática? Obrigado. Sim, lógico. É o que eu falei no nosso início de aula aqui, né? Se eu sempre reencarnar brasileira, né, dentro de uma democracia, dentro de um país com esses aspectos, eu só vou aprender o que é ser brasileira. Eu não vou aprender a ser o que é africana, eu não vou aprender a ser o que é japonesa, eu não vou aprender a ser o que é hinduísta, né? Indígena, eu não vou aprender nada. Então, eu preciso transitar por todas essas culturas, eu preciso transitar por todos esses ambientes, em novos modelos, né? Eu preciso transitar por tudo isso, né? E isso está dentro de um planejamento ou não. Mas o importante, né, o que a gente tem que entender é que isso é necessário. É necessário que a gente faça transite por tudo isso, né? Foi isso que você perguntou? Pronto. Deixa chegar aí. Está chegando. Leva aí, Rô. Rapidamente, para não tomar o tempo da aula, sim,
respondendo a sua pergunta. Entretanto, o meu questionamento talvez fosse no seguinte sentido. É porque, veja, o tempo ele é relativamente atemporal também. Se nós falarmos de 50 anos em termos universais, isso é um nada, né? Nada. Então, por exemplo, nesses planejamentos reencarnatórios, né, que com essas premissas que você trouxe, de enxergarmos o todo para entendermos talvez o individual, se a partir do momento que eu estivesse vinculado aqui, no Brasil, por exemplo, onde existem histórias, passados, enfim, Salvador, por assim dizer, isso me vincularia, de certa forma, nesse karma coletivo também, por durante 500, 1000 anos reencarnatórios, 2000 anos, o que, assim, em termos evolutivos, seria um nada, né? O planeta Terra tem bilhões de anos, então, essa que seria a minha dúvida, no aspecto mais amplo, digamos assim, né? Adenauer trouxe uma vez uma reflexão numa palestra dele aqui, e que eu nunca tinha pensado sobre isso. Talvez aqui vocês também, algumas pessoas não tenham pensado. Quantas encarnações vocês acham que nós temos no Brasil? Né? O Brasil tem 500 e poucos anos. Como você disse, é um nada. Né? Então, com certeza, todos nós já fomos de outras culturas. Né? Karma é uma palavra que eu também não gosto. Né? Nem coletivo, nem individual. Né? Eu acho que nós somos frutos das nossas escolhas. E quando a gente está numa coletividade que passa por problemas ou que está numa situação muito boa, nós somos levados àquilo ali, porque todos ali estão, vamos dizer assim, necessitando dos mesmos aprendizados. Certo? Porque karma traz essa conotação punitiva, traz essa conotação de resgate, de dívida. Né? Então, a palavra karma, eu não gosto dela. Eu acho que a gente tem que estar onde é necessário para a gente aprender alguma coisa. Certo? O livre-arbítrio, né? No estágio do instinto, o seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. Impulsividade, irritação, agressividade. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras do instinto a caminho da razão, capacitando-se a usar o livre-arbítrio de forma mais ampla. Foi o que eu falei para vocês. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo como usá-lo de forma mais adequada, né? Aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Né? Eu fiz essa aula, não com esses slides, né? Mas a ementa é a mesma, para a turma do GRUD, daqui do Harmonia. Vocês sabem o que é o GRUD? É o Grupo de Evangelização Infantil. Né? E os meus alunos tinham, no máximo, 10 anos. Né? Então, como é que eu expliquei para eles? Vou explicar para vocês porque eu achei massa. Né? Como é que eu expliquei para eles? Ah, tia, mas o que quer dizer? A gente tem que aprender fazer o que se quer, né? E não o que se deve e não o que se quer. Aí eu falei para eles, quando vocês eram bebês, né? Todos nós aqui já fomos, que a mãe leva para tomar vacina. Né? É fazer o que se deve e não o que se quer. Porque a mãe sofre mais que o bebê, gente. Né? Às vezes os pais também, né? Já vi pai desmaiando ali, né? Na hora de levar o filho para tomar vacina. Então, foi um exemplo que eu dei para eles e eu achei fantástico, porque é isso aí, tem que fazer o que se deve. Se você não levar o seu filho para vacinar e tomar 3 furadas num dia só, né, e você chorar e ele ficar com febre, com a perna doendo, com o braço doendo, né, ele pode ter uma doença muito mais grave e levar ele até a óbito. Né? Então, esse é o uso do livre-arbítrio correto. Né? Eu não vou fazer o que eu quero, porque o que eu quero é que meu filho não sofra, não leve uma furada, não tenha febre de noite, eu não sofra junto, mas se eu não fizer isso, a consequência vai ser pior. Né? Então, trazendo isso para a nossa vida, esse é o uso correto do livre-arbítrio. Meus filhos sempre me perguntaram assim, mãe, eu posso fazer isso? Mãe, eu posso isso, assim, assim? Aí eu dizia para eles assim, vocês podem tudo. Tudo. Nós podemos fazer tudo. Mas a gente tem que parar para pensar. E depois? Qual é a consequência que isso vai me trazer? Eu estou preparado para a consequência?
Se eu estou, vai em frente. Se eu não estou, vou repensar. Né? Eu não vou levar meu filho para vacinar, mas eu estou preparado para ele ter uma doença e morrer? Vou arcar com isso, com essa responsabilidade? Não, né? Então, vou levar ele lá para vacinar. Né? Paulo, o apóstolo Paulo, tem uma frase que ele diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Eu posso fazer tudo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas vai ter um retorno. Toda escolha gera uma consequência. E se você está pronto para assumir essa responsabilidade, vá. Não pense que as nossas escolhas não geram resultados. Geram bons e ruins. Né? Se eu estou pronto, vai. Faz. Eu agora não estou querendo pensar, não, Alessandra. Estou com fim de fazer e vou mesmo e que se dane. Pronto, faça. Né? Não, mas quando voltar esse resultado, eu vou sofrer, eu vou levar alguém a sofrer, eu vou sofrer essa consequência. Então, não, é melhor repensar. Né? Pensar com calma. É gerir as emoções. Né? Não é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente deve. Porque fazer o que a gente quer é não gerir as emoções, do slide anterior lá. É fazer no impulso. A gente nunca deve tomar nenhuma atitude na vida na emoção. Tanto boa quanto ruim. Na ruim é pior, né? Porque é vexame no dia seguinte. Né? Quando a gente está com raiva, com ciúme, com estresse, né? Angustiada, triste, a gente paga com débito no dia seguinte. Né? Mas quando a gente está alegre, né? Melhor exemplo disso é a paixão. Quem nunca se apaixonou? Né? Quando a gente está apaixonado, a gente faz tudo. Né? Eu vou fazer tudo eu sou capaz por aquela pessoa. Né? Aí vou usar de novo o exemplo que eu dei no grude, para as crianças. Né? Porque foi um desafio para mim, gente. Agora um parêntese, né? O coordenador do grude me convidou para fazer essa aula e eu nunca tinha feito essa aula para criança, né? Reencarnação como processo educativo. Aí eu falei, qual a idade deles? Não, é até 10 anos. Eu falei, lascou. Como é que eu vou falar, né? Então, eu elaborei, me debrucei na aula e comecei a arrumar exemplo para poder eles entenderem o que eu estava dizendo, né? Então, como é que eu expliquei para eles? E agora eu vou usar sempre aqui para os adultos, porque eu acho que fica fácil, né? Quando você está muito feliz, porque o aluno me perguntou assim, mas tia, se eu estiver muito feliz, eu só vou fazer coisa boa. Vocês acham que é isso? É sempre coisa boa? A gente não vai se arrepender no dia seguinte? Está apaixonada e larga tudo. Não, vou largar meu emprego. Não falei isso para eles, estou falando para vocês, né? Larguei meu emprego, vou morar com ele, vou morar com ela, não sei o quê. Passa um mês, não consegue mais olhar para a cara da criatura, perdeu o emprego, perdeu onde morava, né? Fez aquilo tudo porque foi na emoção. Né? Mas o que eu contei para eles foi o seguinte. Você está apaixonadão, né? Ou apaixonadona. Aí vai lá, mete uma tatuagem daqui até aqui, assim, ó. Rodolfo. Né? Tem algum Rodolfo na sala? Não? Passa 3 meses, você não quer olhar para a cara do Rodolfo. Né? Porque você descobriu que você e o Rodolfo são incompatíveis. Né? Foi morar junto com o bendito do Rodolfo. E agora você faz o quê com o braço tatuado de cima e embaixo? Compra um cachorro e bota o nome de Rodolfo. Né? É o único jeito. Ou faz não sei quantas sessões para pagar aquela tatuagem, sofre, gasta dinheiro, fica com o braço todo marcado. Né? Brincando, mas para a gente entender o quê? Quando a gente toma uma atitude com a emoção, a gente pode tomar uma atitude errada. Então, qual é o conselho que eu dou? Está muito lá em cima ou muito lá embaixo? Dorme. Vai para casa, dorme. Né? Não fala nada para ninguém, não faça promessas.
né? Principalmente se estiver na balada e bêbado, né, gente? Pelo amor de Deus, vá para casa, né? Deita, ora, né? Pede a intuição, inspiração dos bons amigos, se é uma boa atitude que eu vou tomar, né? E tome. Isso se for uma atitude boa. Agora, se for no calor da emoção, na briga, na raiva, respira, conta até 10, vai fazer xixi, né? Deixa a poeira descer, porque vai ser vergonha no dia seguinte, né? Então, por isso que Adenauer diz, o pulo do gato, do aprendizado, da reencarnação, é você saber gerir essa emoção. O que me tira do sério, o que me toca, né? Não tomar atitudes, nem fazer escolhas movidos pela emoção, né? Porque quando a gente está movido pela emoção, a gente não está agindo no nosso consciente. É o inconsciente que está ali borbulhando. E quando a gente voltar a si, pode ser que a gente se arrependa do que fez. Tanto de bom quanto de ruim. Certo? Então, ninguém saia por aí fazendo tatuagem Rodolfo. Tá? Por favor. Então, ó, lei de causa e efeito são processos educativos e não punitivos, né? Eu já falei bastante disso. O slide que eu falei para vocês, que são as predisposições, são todas aquelas situações mal resolvidas que são revividas. Por que são revividas? Por que volta para a minha vida? Porque eu não resolvi. Por que eu não resolvi? Porque eu não aprendi. Por que eu não aprendi? Porque eu não integrei. A hora que eu integrar determinada coisa, ela deixa de acontecer. Alguém já teve essa experiência aqui? Não precisa contar o caso, não, mas alguém já teve essa experiência? Pois é. A coisa vai e volta, e você vai empurrando com a barriga. Ah, não quero resolver agora, não. Quero resolver agora, não. Quero resolver agora, não. Ah, não estou afim de resolver isso, não. Ah, vai acontecer de novo, eu vou resolver, vai dar meu jeito. Não. Aí um dia você fala, chega. Agora, isso não vai mais se repetir, porque eu não vou deixar, eu vou agir de outro jeito. Nunca mais aquela situação volta para a sua vida. Nem por meio de pessoas, nem por meio de situações, nem por nada. Experimentem. Isso já aconteceu comigo também. E a minha amiga lá disse que também aconteceu com ela. Né? É o quê? Espera aí, deixa o microfone chegar para todo mundo ouvir o que você disse. Mas exige muito da gente. Exige muito. É uma luta contra você mesmo. Isso. Então, é doloroso ao mesmo tempo, mas o resultado depois é satisfatório. Exatamente. Mas é muito difícil. Exatamente. Eu passei quase 10 anos lutando contra uma mesma coisa. Mas resolveu dentro dessa encarnação, olha que coisa boa. Eu não resolvi, mas... Tá quase. Pronto. Eu já entendi. Na próxima encarnação, você não vai mais encontrar isso. Assim espero. Pois é. A minha mãe já desencarnou. E minha mãe, os últimos 7 anos da vida dela, foram muitas doenças. Né? Ela era paciente renal, fazia hemodiálise e teve uma doença atrás da outra, vivia em hospital, UTI, internação e tal. Aí ela tinha um espírito alegre demais, né? E aí ela dizia para mim assim, na próxima encarnação, eu vou vir atleta. Porque todas as doenças, tudo que é dor, tudo que é situação de UTI, de cirurgia, de não sei quantas cirurgias que ela fez, eu já fiz. Então, essa eu já integrei. Eu já aprendi como lidar com a dor, com a doença, com tudo isso. Então, isso eu tenho certeza que eu não vou precisar aprender mais. Na próxima encarnação, eu vou vir outros problemas. Afetivos, financeiros, de qualquer outra coisa. Mas doença, eu tenho certeza que essa eu integrei. Né? Então, é mais ou menos isso. Aquilo que se repete e que a gente se dispõe a resolver e a entender. Né? Adenauer também tem uma frase que ele traz muito aqui, que quem assiste as palestras dele já deve ter ouvido, que quando as coisas voltam e vêm para a nossa vida, a gente não tem que perguntar por que eu estou passando por isso e para quê. Né? Por que isso acontece comigo? Por que isso está acontecendo de novo? Não é possível só comigo. Né? Então, por que não? Para quê? Para que isso está voltando? Para que isso está se repetindo? Né? É o universo me dando mais uma chance, me dando mais uma oportunidade. Né? E aí a gente faz... Como é seu nome? Andréia?
A gente faz igual a André, não empurra para outra encarnação. Começa a resolver logo agora. Porque se você trouxer para a próxima encarnação, ela vai voltar de novo. Você não integrou aquela habilidade, está precisando integrar, né? Planejamento reencarnatório. Desencarnado ou encarnado. Circunstancial, pode sofrer alteração. E o equilíbrio de provas e expiações. Espera aí, deixa eu beber água, gente. Então, o planejamento reencarnatório, ele não é um planejamento que a gente faça e siga. Né? Nem que a gente faça sozinho, que a gente não faz. Não é sozinho que eu quero dizer. Escolhendo tudo de cima e embaixo. Né? Nem que a gente tenha ajuda e nem que seja compulsório. Primeiro, a gente volta e não lembra. Olha que coisa. A gente planejou, mas está no nosso inconsciente. Né? A gente tem lampejos durante os sonhos, durante intuições. Né? Nós temos a ajuda dos nossos amigos espirituais que nos inspiram, que nos intuem, né? Pelos caminhos que a gente deve ir, as decisões que a gente deve tomar, mas sempre a escolha final é nossa. Né? Mas vamos pensar em planejamento como qualquer planejamento. Dia 31 de dezembro, né? A gente começa assim, não, esse ano eu vou fazer uma dieta, né? Esse ano eu vou equilibrar minhas finanças, eu vou começar fazendo uma planilha do Excel, né? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou aprender um idioma novo, porque o ano passado eu fiz esse planejamento e não cumpri, mas esse ano eu vou aprender. Esse ano eu vou treinar pesado. Né? Não, esse ano eu vou participar de um clube de corrida, de bicicleta. Né? Esse ano eu vou fazer um monte de coisa. Aí chega no próximo 31 de dezembro. Quem cumpriu? Vou sair de férias. Vou sair de férias. Então, eu vou fazer meu planejamento das férias. Vou para o Rio de Janeiro. Né? Primeiro dia eu vou no Corcovado, no Cristo. No segundo dia eu vou no Pão de Açúcar. Terceiro dia eu vou conhecer as praias. No quarto dia eu vou... Né? Aí, no primeiro dia, caiu uma chuva danada. Cristo já foi para Cucuia. Né? Aí, eu decido ir para o shopping, para não pegar chuva. Aí, o segundo dia que eu ia no Pão de Açúcar, eu fui. Mas estava assim, ó, 45 graus na sombra, cheio pra caramba. Eu falei, olha, não vou ficar aqui não, esse negócio tudo de mármore aqui, me esquentando, eu vou descer e vou para a praia. Né? Quando a gente faz um planejamento de férias, a gente consegue cumprir todos os dias do jeito que a gente fez? Raramente. Né? As coisas acontecem, as circunstâncias acontecem. E a gente está lembrando e sabendo de tudo. Imagina a gente reencarnar não sabendo de nada. Então, eu posso pegar atalhos. Né? Eu posso ter planejado reencarnar. Eu sou carioca. Né? Eu tenho 25 anos que eu moro aqui em Salvador. Mas eu posso ter planejado morar a minha vida toda no Rio. Mas, quando chegou na metade da minha vida, eu decidi que eu vinha morar em Salvador. Então, o que eu planejei para o Rio ficou para trás. Né? Eu planejei que eu não ia casar, que eu ia passar a vida solteira no Rio, ia me formar, fazer não sei quantas faculdades. Não fiz. Vim para Salvador, casei, tive 2 filhos. Né? Então, eu posso mudar o meu planejamento. Né? Planejamento não é destino. Destino não existe. É outra palavra que a gente tem que abolir. Não existe destino. Existem caminhos e atalhos. E todas as coisas que a gente faz são aprendizados. Ah, eu planejei não casar e fazer isso, isso, isso e isso. Mas aí, no meio da minha encarnação, eu casei, tive 2 filhos, me formei, blá, 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 blá. Aí eu deixei de aprender? Não. Para o espírito não há perda. Não existe perda para o espírito. Mesmo que eu tenha ido pelo caminho completamente oposto, naquele caminho oposto eu vou ter aprendizados, sempre. Então, aquilo que eu me propus
a aprender, eu posso não ter aprendido nessa encarnação, mas eu criei outras habilidades. Eu estou sempre crescendo, evoluindo. O espírito não involui. O espírito estagna. Né? Eu posso, numa encarnação, não ter um aprendizado tão glorioso assim. Mas eu aprendi algumas coisinhas. Mas eu não volto para trás. Eu só ando para frente. Então, todas as oportunidades, todas as circunstâncias, todos os lugares, todas as pessoas, todo o meio em que eu estou inserido, independente dele ter estado no meu planejamento reencarnatório ou não, é o meu aprendizado. Ok? E o equilíbrio de provas e expiações, é o que eu falei para vocês aqui anteriormente. Ninguém está aqui só para sofrer, né? Eu sempre tenho esse equilíbrio. O universo, Deus, sempre me dá o equilíbrio. Então, eu falei ali para Antônio, vamos criar a história, né? Eu vou reencarnar morador de rua, doente, É muito sofrimento isso, né? Mas o universo também vai me dar pessoas que vão me cuidar, que vão me dar comida, que vão se comover comigo, né, que vão me cuidar de alguma... Não vão me tirar daquela situação, porque aquela situação é necessária para mim. Mas eu vou ter esse amparo, esse afago, essas pessoas que vão estar cuidando de mim. Então, sempre vai existir esse equilíbrio. Ninguém está só para sofrer na vida. Não existe essa possibilidade. Certo, gente? A reencarnação é um mecanismo usado no processo da evolução da humanidade. Nenhum ser humano estará isento desse processo de educação. Ninguém, né? O fulano, o que o fulano sofre na vida? Né? Sofre o quê? Nasceu rico, milionário, famoso, não sofre, não tem ninguém doente na família deles, tem dinheiro, sofre nada. Não é isso que a gente pensa? Sofro eu, que sou pobre, meu não sei quem ficou doente, estou com conta para pagar, pago o aluguel, né? Não existe essa pessoa que não esteja passando pelo processo de educação e de evolução. No outro dia eu estava conversando com meu filho sobre isso, sobre ter dinheiro e não ter dinheiro, né? Se o dinheiro traz felicidade ou não. E eu estava comentando com ele o seguinte: eu tenho 50 anos. Nesses meus 50 anos, eu já vi 4 pessoas próximas a mim, 2 da minha família, 2 de amigos, se suicidarem. Todos tinham muito dinheiro. Né? Eu estava conversando com ele sobre isso, sobre dinheiro trazer felicidade. Mas a gente olha as pessoas e diz assim, qual é o problema que aquela pessoa tem? Né? E antes que vocês pensem assim, não, devia estar tendo problema financeiro, né? Devia estar falindo. Não tinha problema financeiro nenhum. Era problema psíquico e emocional. Então, o dinheiro não estava trazendo o equilíbrio para aquela pessoa. Né? Uma dessas pessoas se suicidou 2 dias depois que chegou de um cruzeiro pela Europa, pela Turquia, pelo não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. Então, você via na rede social só aquelas postagens maravilhosas, né? Oh, que vida que eu queria. Não sabia o que o fulano está sofrendo. Né? Então, todos nós, independente de que somos ricos, pobres, nunca tivemos doença, sempre vamos estar num processo de educação e de aprendizado. Né? A gente não sabe o processo que cada um está passando. Certo? E o que são provas? Né? Provas é aquilo que todos nós passamos. Todo mundo aqui passa por provas. Né? Nossa vida é uma montanha-russa. Né? A gente passa por provas financeiras, emocionais, profissionais, de saúde. Né? Todo mundo passa por dificuldades. Essas são as provas. E nós estamos aqui, todos passamos. Se tem alguém aqui que não passou ainda, deve ser irmão gêmeo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo passou também, né? Por provas. Agora, as expiações não. São aquelas que são de caráter obrigatório. Né? Geralmente, as provas vêm de nossas escolhas. E as expiações não. É aquilo que eu expliquei aqui para Antônio. Né? O universo, Deus dá a primeira oportunidade, a segunda, a terceira, a 10ª, a 5ª, a 20ª, e você não aprendeu. Né? E aí vem
é mais uma das coisas que o nosso livre-arbítrio não está atuando. A expiação não cai no livre-arbítrio, é de caráter obrigatório. Diga, Isabela. Ou é Fernanda? Essa aula está demais para mim. É demais para você? Eu tenho uma dúvida sobre desencarne nesse ponto aí. Que eu fiquei com dúvida na aula passada, mas eu achei que não era muito do tema. Não sei se é dessa. Se não for, você me fala. Tá? O que é considerado uma antecipação do desencarne nesse sentido? Porque a gente ouve, né, no senso comum aquela coisa de não cai nenhuma folha sem que Deus queira. Mas aí a gente vem aqui e ouve falar um monte sobre livre-arbítrio também e sobre as provas que são consequências das nossas escolhas. Mas a gente vê as situações de desencarne que são, digamos assim, que são pouco naturais. Então, tem as coisas mais óbvias, tipo suicídio, eutanásia, mas uma pessoa que infarta por mau hábito, ou uma pessoa que recebe uma bala perdida, enfim, assassinada. Enfim, essas situações de morte, de desencarne, assim, eu queria saber se tem situações que são antecipadas do que estava previsto no planejamento reencarnatório dela, ou, teoricamente, sempre está previsto que seria daquela forma? Menina, você me deu vários exemplos diferentes, né? Então, suicídio, homicídio, aborto, eutanásia, tudo isso é interrupção da vida. Não estava no planejamento, né? A pessoa interrompeu a vida, né? Nunca está previsto, né? Agora, eu infartei por maus hábitos meus, né? Eu comia mal, eu fumava, eu bebia, né? E eu sabia que isso podia trazer uma consequência. Então, eu estava consciente de que aquilo podia me trazer uma consequência grave, né? Não estava no meu planejamento. Algumas literaturas dizem, isso é um suicídio inconsciente. Eu não concordo, porque não é inconsciente, você sabe disso, né? Qualquer criança de 5 anos sabe que fumar faz mal, beber faz mal, né? Que você comer um monte de porcaria, não fazer uma caminhada, um exercício físico, você está... Eu falei isso aqui, não sei se foi aqui nessa turma ou se foi na turma de sábado, o corpo é feito para estar em movimento, não é para estar parado, né, nosso corpo. Então, eu não considero um suicídio inconsciente. Eu acho que é uma atitude, é aquilo que eu falei, eu posso tudo, mas tudo me traz uma consequência, né? Então, eu sei do que eu estou me propondo que aconteça comigo, mas eu quero pagar o preço. Eu não quero me livrar do vício, né? Eu não quero comer saudável, eu detesto fazer exercício. Então, pode ser que o meu planejamento estava para desencarnar aos 80 e eu desencarno aos 50. Lá vem Su com essa placa. Eu vou sumir com essa placa. Entende, Fernanda? Então, isso você pode estar antecipando, mas não interrompendo. Entende a diferença? Pode não estar? Tipo assim, o infarto pode ser algo previsto, por exemplo, esse tipo de morte? Se for no seu momento certo, sim, né? Então, tudo pode. Tudo pode. A gente brinca aqui que o Livro dos Espíritos... Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Levanta a mão aí. Como é que uma galera que está na ULI me diz que nunca leu o livro base do Espiritismo? Tem que ler o Livro dos Espíritos, gente. Né? É um livro chato, mas tem que ler. Né? É um livro de perguntas e respostas. Né? E a gente brinca que o Livro dos Espíritos tem a pergunta, aí quando a maioria das respostas começa assim, depende. Né? Porque não tem uma fórmula de bolo, né? Não tem uma receita pronta. Já te dou a palavra, Bruno. Não tem uma receita pronta, né? Então, eu posso ter um planejamento de que eu vou desencarnar por um infarto aos 80 anos, certo?
Mas pelos meus maus hábitos e pelas minhas escolhas conscientes, porque para mim não é inconsciente, né? Eu posso antecipar isso e desencarnar aos 50, aos 30, aos 40, né? Entendeu a diferença? Diga, Bruno. Lá vem ele polemizar. Bruno só polemiza. Diga, Bruno. Estou brincando. Eu tenho entendido que, segundo você falou aí, Jesus Cristo não precisaria espiar, não precisaria passar por nenhuma provação e não precisaria reencarnar. Eu vejo aí as pessoas falando muito sobre, assim, outras religiões, né? Falando muito sobre a questão da morte dele, enfatizando a importância da morte dele e o sofrimento dele e tal. E já vi também pessoas com a vertente mais espírita falando que o importante de Jesus, que eu concordo plenamente, é a vida mais do que a morte, os ensinamentos que ele deixou. O que você tem a dizer sobre isso? Por que ele passou por todos aqueles sofrimentos no final da vida dele? Por que ele espiou daquela forma se ele não precisaria? Porque quando ele aceitou, né, essa missão, porque o que Jesus veio aqui fazer foi uma missão, né? A gente tem que partir do seguinte pensamento: foi o homem que dividiu a história. Vocês podem acreditar ou não em Jesus, ser católico, protestante, hinduísta, budista, ateu, agnóstico, o que quiser. Mas uma coisa a gente não pode negar: Jesus dividiu a história. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então, não foi uma pessoa qualquer. Então, ele aceitou vir, voltar, né? E os livros espíritas, as literaturas, dizem que o pior sacrifício de Jesus não foi a crucificação, foi a reencarnação. Porque ele estava numa vibração tão boa, tão elevada e tão sutilizada, né? Que reencarnar num corpo humano, essa miniaturização que se faz, vocês vão ver isso na próxima aula, que é o processamento da reencarnação, né? É diminuir o perispírito para caber num feto novamente, para reencarnar, é que foi o maior sacrifício dele. Então, mas ele sabia de tudo isso, né? E ele veio para trazer essa divisão da história. E você falou perfeitamente. O que importa foi o tempo da vida dele. Tudo que ele disse, tudo que ele ensinou, tudo que ele trouxe para a gente. A morte é o menos importante, né? Só que ele sabia que ele estava na condição humana e que ele ia ser julgado pelos homens. Ele já sabia que ele ia passar por tudo isso. Não é porque era necessário para ele. Era necessário para nós. Porque isso marcou a vida da humanidade. Essa crucificação, do jeito que foi, marcou a vida da humanidade. E, infelizmente, as pessoas se pegam mais na crucificação do que no que Jesus falou. Se a gente tivesse... Eu falei isso... Eu faço o Evangelho no Lar todo domingo, com o Luiz, né, com meu marido. E a gente estava falando exatamente isso, discutindo isso no domingo, né? Que se a gente tivesse entendido, eu falei isso para ele, né? Se a gente tivesse entendido o que Jesus falou há mais de 2020 e tantos anos atrás, a gente não estava aqui. Já estava todo mundo em outro planeta, né? Não estava mais aqui precisando. Mas a gente não entendeu. E a gente continua aí. E a gente ainda vai passar muitas e muitas e muitas e muitas encarnações. Então, tamanho a importância deste homem, né, deste espírito, homem quando estava aqui encarnado, mas desse espírito para a humanidade. Né? Que a maioria das religiões seguem ele de uma forma torta ou certa, de acordo com a cultura de cada um, né? Mas o que importa não foi a crucificação. Né? O que importa foram todos os aprendizados que ele deixou. Mas que a gente ainda está muito aquém de entender isso. Né? Tinha que ser do jeito que foi. Né? Foi o jeito adequado para aquela época da humanidade. Era assim que se morriam as pessoas. Né? Era assim que os homens da lei faziam naquela época para matar as pessoas. Não tinha arma de fogo. Talvez se fosse hoje, iam botar ele no paredão e fazer... Mas naquela época era crucificando. Né? É dolorido para a gente hoje, mas para aquela época era comum.
né? Na época de Roma, as pessoas iam lá não quero ouvir. As pessoas iam lá para o Coliseu para se divertir com a morte dos outros, né? Então, a gente tem que tentar, né, que a gente não vai conseguir, mas tentar raciocinar com a mente das pessoas de 2025 anos atrás, ou mais, né? Depende da variação do calendário. Para a gente hoje é muito chocante isso, né? Aquela forma cruel, mas aquilo era comum. Tanto que Jesus foi crucificado do lado de 2 ladrões. Né? Todas as pessoas que saíam da lei eram mortas daquele jeito. Assim como em uma outra época da humanidade era na forca, né? E por aí vai, era na guilhotina. Era da época e do lugar, da cultura. Pois é. Ele foi tido como querendo tomar o poder. Quando ele dizia, eu sou o filho do homem, eu sou o rei, né? As pessoas, os donos da lei, lá os senhores da lei, acharam que ele queria dominar tudo, né? Não. Então, por que você coloca uma categoria acima de todos os outros? Porque Jesus existe para a gente, os ocidentais. Mas muitas pessoas não falar de Jesus. Sim, mas Jesus foi o homem que dividiu a história. A humanidade. Porque a humanidade... Não, ela está dizendo aqui que para ela, como eu falei que Jesus é para a humanidade, porque tem gente que não acredita em Jesus, né? Tem culturas que não acreditam em Jesus, seguem Buda, que nunca ouviram falar, né? Nessa encarnação. Mas em outras talvez já tenham ouvido falar. Por exemplo, dê um exemplo de uma cultura que nunca ouviu falar em Jesus. Me diga aí uma cultura. Acho que existem já várias culturas, inclusive assim... eu... Ela, não sou eu. Você que me deu. Porque assim, ó, é uma coisa que confunde bastante, né? Pirou o cabeção no início aqui da ULI para mim, foi isso, que para mim era Jesus, o Filho de Deus. Eu fui criada católica, mas sempre gostei do espiritismo. E aí depois foi desconstruído isso, né, aqui, de que Adenauer mesmo, acho que já ouvi algumas palestras e outras pessoas aqui, dizendo não, foi um espírito evoluído como tantos outros. Não é você, assim, hoje para mim você colocou ele num patamar acima de todos, de Buda, de Krishna, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, de todos. Né? E o que eu entendi com Adenauer e com outros palestrantes é que ele é só um espírito mais evoluído, não mais do que isso, entendeu? E isso eu fiquei chocada assim, um pouco, na época, fui ler e tal. E aí, o próprio Adenauer uma vez disse, numa palestra que eu assisti pelo YouTube, que não era para a humanidade toda, né? Porque muitas civilizações nunca ouviram falar. Eu não sei lhe dizer todas as que não ouviram falar. Então, essas civilizações que nunca ouviram de falar de Jesus nessa encarnação. Porque essas pessoas que estão nessa civilização vão passar por outras. E quando elas chegarem em outras, elas vão ouvir falar de Jesus. Entende? Não, o que Adenauer traz, a gente tem que fazer uma diferenciação. O que Adenauer traz, quando ele diz que Jesus é um espírito como outro qualquer, porque ele tira do mito e traz para o humano. Né? Então, ele tira esse Jesus Cristo. Né? O que Adenauer traz é humanizar Jesus enquanto ele esteve aqui. Né? Enquanto ele esteve aqui, na condição de humano, na condição do planeta Terra, ele passou por tudo. Ele se enraiveceu, ele foi tentado no deserto, né? Ele passou por tudo isso, pela morte, como era na época. Então, Adenauer traz isso, né? Mas o que eu entendo, e o que eu ouvi, e o que eu acredito, e o que eu ouço Adenauer falar, é que sim, né? Acima de Jesus, no planeta Terra, é Jesus. Né? Buda e todos os outros são espíritos
evoluídos, sim, e tal, mas não dividiram a humanidade. Não é um espírito que teve essa importância magma para a humanidade, embora tenha alguns lugares da humanidade que nunca se ouviu falar de Jesus, porque nessa encarnação essas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, mas vão ouvir, porque não tem como. Entende? Acabou, né? Tá bom. Isso aqui não era nada demais não, gente, era só o ciclo do aprendizado, ó. Aprendeu, reencarnou, não aprendeu, reencarna de novo. É só isso. Pronto, acabou. Posso ir embora? Tchau, gente, viu? Obrigada, até a próxima aula, porque Su está me expulsando. A culpa não é minha, não, é de Isabela. Gente, a gente faz o seguinte, se alguém ficou ainda com alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, a Alessandra vai estar Ficaram aqui. com várias dúvidas, porque eu vim aqui trazer a dúvida. Ela vai ficar aqui, vocês podem se dirigir e perguntar, mas é porque nós temos um horário a cumprir, é com a casa. Então, a gente tem que seguir a risca, tá certo? Ela tá certa, eu que estou errada. Eu, Isabela. Mas a Lê tá aqui, não estou brincando, não. Se alguém tiver alguma dúvida, algum cunho pessoal ainda, pode perguntar a ela.